Nascido em Goianésia de Goiás, advogado, participou da fundação do Partido dos Trabalhadores em 1980 e foi membro de sua primeira Comissão Executiva Nacional. Em Goiás, o deputado federal Rubens Ottoni presidiu o PT em 4 ocasiões. Exerceu 2 mandatos de deputado estadual e na Câmara Federal chegou ao seu 3º mandato com a votação histórica. Sozinho o homem fez o quociente eleitoral. 171.382 votos nos 245 municípios do estado de Goiás. O deputado federal Rubens Ottoni está no Acre a convite dos deputados federais Cibá Machado e Thaumaturgo Lima, ambos do PT, para um debate muito importante sobre a reforma política. Já realizou hoje no auditório do Sebrae e também na Universidade Federal do Acre. Deputado Rubens Ottoni, muito boa noite. Tudo bem? Boa noite, Alain. Satisfação poder participar com você aqui desse espaço privilegiado de comunicação. Deputado, em primeiro lugar, parabéns pela sua votação histórica. O senhor sozinho fez o quociente eleitoral no estado do Goiás. É uma prova de que não só de tiriricas vive o nosso Congresso Nacional, né? Nós temos nos esforçado no exercício do nosso mandato, Alain, de mostrar que a política pode ser feita de maneira séria, de maneira honesta, de maneira competente, que a política pode ser feita baseada na ética, no compromisso social, na participação popular, na defesa dos direitos da cidadania. Basta querer. E nós temos esforçado para que o nosso mandato possa ser um testemunho vivo, não apenas no discurso, mas na prática, de mostrar que essas coisas podem acontecer. O senhor já esteve em 23 estados da federação, apresentando o mesmo debate. Como é que tem sido a repercussão nos estados sobre a reforma política? Temas polêmicos como voto em lista fechada, voto distrital, essa questão das cotas, financiamento público de campanha. Como é que tem sido a repercussão? Eu realmente tenho participado desse debate da reforma política. Eu faço parte da Comissão Especial da Reforma Política na Câmara dos Deputados. E é bom ressaltar que o Acre está muito bem representado naquela comissão. O deputado Cibá e o deputado Thaumaturgo também participam e têm demonstrado um grande interesse, uma grande contribuição no debate. Permita-me fazer um parêntese. Parabéns aos deputados Cibá Machado e Thaumaturgo Lima pela iniciativa, por trazê-lo ao Acre, e parabéns por também acessarem suas redes sociais, que eu estou cobrando os deputados nas redes sociais. Estou fazendo um movimento contra os impostos e eu estou cobrando esses dois, viu? Parabéns. E nesse sentido eu tenho tentado cumprir um papel dentro da Comissão Especial, que é o papel do debate, porque a Câmara Federal, Alain, optou de fazer com que esse debate da reforma política não aconteça apenas nos gabinetes ou nos plenários da Câmara dos Deputados, que ele pudesse acontecer na sociedade. E nós estamos nos esforçando de realizar audiências públicas em todas as unidades da federação. Então já visitamos vários estados da federação e uma honra para mim estar aqui no Acre, trazendo esse debate, ouvindo a sociedade, recolhendo sugestões para poder municiar o nosso debate e as decisões que nós vamos tomar sobre essa matéria tão importante. Quero fazer aqui um pai-bola com o senhor a respeito dos principais temas, os mais polêmicos, em minha opinião, eu creio que dos nossos telespectadores, sobre a reforma política. Quero começar com financiamento público exclusivo de campanha eleitoral. O PT defende o financiamento público de campanha, mas pode ocasionar algumas distorções. Primeiro, deputado, digamos que o Brasil tem o quê? Hoje cerca de 5.600 municípios. No Acre, por exemplo, em 2008, nós tivemos cerca de 450 candidatos a vereador. Não no Acre, permita-me, em Rio Branco, na capital, só na capital, 450 candidatos a vereador. Digamos que se chega a um valor de 5 bilhões de reais para se fazer o financiamento público de cada campanha proporcional numa capital como Rio Branco. Vamos dar como Rio Branco como exemplo. Se a gente fosse contar todos os vereadores, quanto é que ficaria para cada um, já que esse dinheiro tem que ser distribuído em todo o país? Não é um problema e não seria também um dificultador, sabe, se estabelecer esses critérios de quanto seria repassado, qual seria o valor, quem ganharia menos, quem ganharia mais? Financiamento público de campanha não pode trazer mais problemas do que soluções? Você coloca uma coisa importante que eu acho que é importante também esclarecer a todos aqueles que nos acompanham, e eu tenho me esforçado isso nos debates. Nós não podemos ver a reforma política como um remédio para todos os males, como uma coisa que vai acontecer com a varinha de condão, nós vamos resolver os problemas da política brasileira. Isso quer dizer o quê? Tudo aquilo que é feito por gente tem falha, tem limitação, então nós estamos sujeitos a falhas. Agora, eu não tenho dúvida nenhuma em afirmar que nós precisamos enfrentar um problema sério que nós temos hoje na política brasileira, que é a influência cada vez maior do poder econômico na escolha dos nossos representantes. Não dá mais para conviver com a realidade, Alain, onde os nossos representantes, seja no nível municipal, estadual ou federal,
sejam escolhidos muito mais pela estrutura de campanha que eles têm na hora do processo eleitoral do que necessariamente pelas ideias, projetos, programas, compromisso social com a sociedade. Então nós temos que buscar uma alternativa. O financiamento público exclusivo de campanha, ele não vem como uma mágica. Ele vem como uma tentativa, um instrumento que ele pode contribuir, primeiro, para baratear as campanhas. Baratear como? A campanha não seria mais uma campanha individual, é uma campanha coordenada pelos partidos políticos. Na última eleição, por exemplo, nós tivemos 16 mil campanhas eleitorais. Claro, se fosse distribuir dinheiro para 16 mil campanhas eleitorais, não há dinheiro que aguente. Agora, se você faz a campanha partidária, aí você tem 28 partidos, se todos os partidos participarem do processo eleitoral. Mas ele não cria um problema, um dificultador também? O partido vai privilegiar seus caciques, seus candidatos com maior poder de vitória, e muitas vezes são aqueles que muitas vezes têm um poder aquisitivo maior. Esse é outro desafio. Nós temos o desafio do financiamento público exclusivo de campanha, que me parece que hoje ele já avançou muito, não apenas no Congresso, mas na sociedade brasileira. Há um entendimento que nós temos que diminuir o custo das campanhas e nivelar ao máximo possível aqueles que disputam. Não vou nem dizer que seja igual, mas que pelo menos não haja um distanciamento muito grande entre aqueles que disputam, porque hoje existe uma distorção tremenda que inclusive influencia na motivação das pessoas. Muitas pessoas sérias, honestas, pessoas de bem, que têm contribuição a dar para a sociedade, se sentem desmotivadas e se forem convidadas, elas fazem, eu não tenho dinheiro? Como? Aonde que eu vou arrumar dinheiro para participar disso? É verdade. Então nós temos que arrumar uma forma. Não é fácil, mas nós temos que trabalhar para ele. Agora, chega ao ponto do que você disse, que é outra discussão, que é do sistema de votação. No sistema de votação, nós precisamos buscar uma forma de contemplar como é que os partidos vão fazer. Aí o partido ele vai contemplar os seus apaniguados, o cacique vai... Aí eu costumo falar, porque esse é o debate da lista pré-ordenada. O pessoal fala assim, mas o voto na lista, ele é perigoso, porque ele é o voto... Você privilegia aqueles que realmente será que comandam os será partidos. Que o nome do... O pessoal me fala assim, será que o dono do partido... Ele corre o risco de chegar lá e colocar o nome dele, da mulher dele, do filho dele, do sobrinho, do não sei o quê. Como evitar isso, Pois deputado? Não, eu acho até que seria bom se ele colocasse isso, porque não quer dizer que se ele colocasse na lista desse jeito vai ser eleito. Ele tem que arrumar voto para essa lista. O eleitor não é bobo. Se a lista vem desse jeito, será que o eleitor vai votar nessa lista ou numa lista que seja representativa de todos os segmentos da sociedade? Mas o voto em lista, ele tem outro problema, me perdoe. O eleitor deixa de votar no seu candidato, ele vota numa lista fechada, numa lista do partido. Aliás, traz aquele debate do conteúdo programático, da ideologia, mas a gente sabe que o Brasil deixou há muito tempo de ter partidos ideológicos, não é verdade? Não, eu diria para você, Alan, que não é nem que o Brasil deixou de ter, o Brasil está caminhando para ter. Então nós temos que trabalhar para chegar a esse ponto, do Brasil ter debate de ideias, de programas, é isso que nós precisamos trabalhar. E me parece que nesse sentido nós temos uma proposta, a nossa proposta, e as pessoas realmente colocam esse argumento, que é o seguinte, mas aí eu não vou poder votar no meu candidato, eu quero votar e vou ter que votar na legenda. Sem dúvida. Né? Mas não é isso. Hoje, como que é o sistema eleitoral hoje? Você vai na urna para votar para vereador e deputado, hoje você já pode votar só no partido se você quiser. Exatamente, na legenda. Pode votar, é o voto no partido. Sem então dúvida. se você chega lá, você faz a opção. Se você quiser votar no seu candidato, você vota no candidato. Se você achar que deve votar no partido, você vota no partido. O nosso autossistema é misto. Então isso não é uma novidade, já existe a possibilidade hoje. O que nós estamos propondo? É que ao invés de você chegar na urna e fazer a escolha de votar em um ou outro, você chegue na urna e vote nos dois. Você vote no seu candidato, não deixa de votar no seu candidato, você vota no seu candidato, mas ao mesmo tempo vota no seu partido. Uma vez só? Uma vez só. Perfeito. Então vota em um e vota no outro. Então com isso você teria, os representantes seriam tirados desse voto dado no representante e também no partido. Me parece que isso é democrático e avançaria e criaria as condições para o crescimento de uma cultura de voto mais pedagógico, um voto de proposta, de ideia, de programa. Ainda falando do financiamento público de campanha, a gente sabe que os grandes, talvez, gargalos das eleições no Brasil hoje, deputados, sejam justamente as maneiras, muitas vezes, extremamente criativas de se burlar a lei eleitoral, a 9.504. E é interessante como alguns políticos, os maus políticos, conseguem realizar o seu famigerado Caixa 2, com a ajuda de quem no futuro ele vai ajudar quando estiver exercendo o mandato. Eu até anotei uma frase sua que eu achei muito interessante. O senhor disse o seguinte: a população já entendeu que o financiamento de campanha privado já prevê o retorno do dinheiro gasto durante as campanhas eleitorais em forma de desvios de verba pública. Não seria melhor
criar-se instrumentos para se acabar com o Caixa 2, como, por exemplo, empreiteiras e bancos estão proibidos de contribuir. Faz como nos Estados Unidos, o cidadão tem que contribuir, cidadão, pessoa física, e quem tem grandes fortunas também é fiscalizado. Não acho que seria um método mais adequado? Nós estamos aceitando sugestões, Alan, para buscar. O que nós queremos é buscar uma forma de fazer com que o poder econômico não tenha tanta influência na eleição dos nossos representantes. E que a eleição realmente seja verdadeiramente democrática. Porque a Constituição diz que os nossos representantes devem ser escolhidos de maneira livre e soberana pelo eleitor. Só que o que a gente vê é que a escolha é muito mais baseada na estrutura de campanha, no número de cabo eleitoral, no carro de som, de estrutura disso ou daquilo, do que necessariamente pelas ideias que as pessoas têm. Então nós temos que buscar. Eu costumo ser abordado nos debates, nas unidades da federação por onde eu tenho ido, muitas vezes as pessoas chegam em mim e dizem o seguinte: deputado, quem é que garante que não vai haver burla, não vai haver caixa 2? Como você me perguntou, eu respondo o seguinte: nem eu e nem ninguém garante. É impossível. Por quê? Porque essa é a índole do ser humano. Eu costumo dizer o seguinte, Alan, houve uma época que os nossos avós, eles dormiam com a casa com a porta aberta. Não acontecia nada. Rio Branco até um tempo atrás era assim. Não é assim? Aí passou um pouco que teve que fechar a porta, teve que colocar uma fechadura, Agora teve que colocar um cadeado, grade. Agora coloca cerca elétrica, e alarme e o pessoal entra e rouba ainda. Verdade. Então, todo tanto que você fizer, sempre vai haver um risco. Agora, o que nos cabe? Nos cabe a responsabilidade de dificultar o trabalho daquele que vem com o mal. No processo eleitoral é a mesma coisa. Cabe a nós, não há garantia. Agora, nós vamos criar uma legislação, e estamos trabalhando para isso, que dificulte a influência do poder econômico, a existência do Caixa 2, e as sugestões elas vão sendo apresentadas. É por isso que nós estamos andando no Brasil, recolhendo sugestões para que nós possamos ter, no final, uma decisão sobre isso. Deputado, anote minha sugestão: acabar com o financiamento, com as doações de empreiteiras, bancos e grandes empresas. Nessa nós já estamos de acordo. Tem que acabar isso daí, porque lá na frente... Só que nós estamos querendo mais do que isso até. Mas ótimo. Até aí nós já estamos de acordo. Excelente, fantástico isso daí. Agora, eu quero falar de outro tema, que é a questão das cotas. Hoje, na lei eleitoral, 9.504, já diz que o partido tem que preencher pelo menos com 30% as vagas para seus candidatos com pessoas do sexo oposto. Ou seja, se tem 70% de homens, tem que ter pelo menos 30% de mulheres. O deputado Jair Bolsonaro, o polêmico deputado Bolsonaro, é o seguinte: eu jamais entraria num avião que eu soubesse que o piloto entrou pelo meio das cotas. Foi escolhido por cotas e não pela sua competência. Esse negócio de cota, tá certo que as mulheres têm que ter sua participação, as minorias têm que ser privilegiadas. Mas não extrapola um pouco a questão da pessoa ter realmente o dom, o chamado político? Não, a referência da defesa que você faz, ela é um tema importante. Só acho que o exemplo de quem defendeu não te ajuda no argumento. Mas eu acho que justifica o debate. E agora nós temos que buscar uma solução para um problema que eu acho mais grave ainda que nós temos no Brasil, que é a subrepresentação de setores importantes da sociedade. Porque democracia é o quê, Alan? É fazer com que a sociedade ela seja representada nos lugares de decisão. Então nós temos que ter no Congresso Nacional uma representação a mais próxima possível da realidade do país. Hoje, as mulheres são mais de 50% da população brasileira. Temos uma mulher, presidente. As mulheres são mais de 50% do eleitorado brasileiro. E tem apenas 8% da representação no Congresso Nacional. Talvez porque a mulher não está tão encantada com a política como o homem. O homem sempre quer, o homem sempre almeja o poder. Mas nós podemos criar mecanismos que atraem as mulheres. Exatamente, que incentivem, não apenas as mulheres, mas incentivem a sociedade a participar da política. É isso que nós precisamos. Nós precisamos motivar as pessoas de bem a participarem da política. Eu costumo dizer o seguinte: hoje as pessoas de bem elas estão retraídas, não se sentem motivadas. E se as pessoas de bem não participam da política, quem é que vai participar? As pessoas que têm interesse, às vezes, pessoal e desvirtuado. Então, no caso das mulheres, nós precisamos incentivar essa participação e a cota ela é uma coisa excepcional, seja na questão da mulher ou outras questões, a cota ela vem para ter um incentivo extra da realidade. Mas o ideal é que, num determinado momento, o ideal é que não haja nenhum sistema de cota. Essa necessidade. Claro. Seria mais influenciar, sugerir e realmente incentivar. Deputado, outro tema que é muito importante, o voto distrital, que não é uma prática que o Brasil conheça, na sua essência democrática, mas, assim, gera, assim, algumas dúvidas. Por exemplo,
Qual seria o tamanho dos distritos? Como é que nós estabeleceríamos os distritos? Em primeiro lugar, antes de eu me responder isso, o senhor é a favor do voto distrital? O voto distrital, ele é um voto por onde eu tenho andado, às vezes até aparece com uma certa simpatia, porque dá a impressão que com o voto distrital, aquele que foi eleito vai ter mais compromisso com o eleitor, porque vai estar mais próximo. Há mais representatividade. Está mais perto do eleitor, Exato. vai ser mais cobrado, mas tem muito problema. No debate nós temos visto muito problema. Um deles é esse que você levantou. A questão da formação dos distritos, na própria formação dos distritos já pode começar a haver alguma forma, eu vou pôr o meu distrito passando por ali, porque aí vai facilitar a eleição de um. Então aqueles que já estão, de uma certa forma, empenhados no poder, pode ter esse desvirtuamento. Mas não é nem esse o maior problema que eu vejo. É que o voto distrital, Alan, ele vai acabar com aquilo que eu acho que tem de melhor no sistema atual. O sistema atual ele tem muito defeito. É por isso mesmo que nós queremos reformulá-lo. Mas ele não é só defeito, ele tem méritos também, tem virtudes. E uma das virtudes que eu vejo que o sistema atual tem é que ele é proporcional. O que é um sistema proporcional? É aquele que garante, me parece democrático, garante que quem tem mais voto tenha mais representação. Um partido que tem 60% dos votos tem direito de ter 60% das vagas na Câmara. Mas, ao mesmo tempo, aquele partido que perdeu a eleição só teve 10%, mas mesmo tendo tido só 10%, ele tem o direito de ser representado com 10%. Isso me parece democrático. É a proporcionalidade. O voto distrital acaba com isso. Porque o voto distrital é o quê? Teria o Acre, 8 deputados. Você divide o estado do Acre em 8 distritos. Aí cada distrito elege um. Em tese, um partido poderia ter 51% dos votos em todos os distritos e levar todas as vagas. Um partido ter 49% de votos em todos os distritos, não levar nenhuma vaga. Isso é justo, é democrático? Não me parece Mas ser. é um cenário bastante difícil de acontecer, mas é provável. Não, mas eu falo esse cenário dessa maneira, até de maneira exagerada, para as pessoas entenderem o raciocínio. Mas mesmo não tendo esse desvirtuamento, por exemplo, na Inglaterra hoje, nós temos lá a situação onde o partido tem 32% dos votos e está representado no Congresso com 18% apenas das vagas. Ou tem 21% dos votos e tem 29% das vagas. Então existe uma distorção na representação. Não é por acaso que em países onde tem o voto distrital, eles já estão migrando para o voto proporcional porque ele é mais democrático e afere mais a realidade da sociedade. Na sua opinião, deputado, nosso tempo já está estourado. Alguns políticos defendem que a reforma política seja feita fatiada, porque dessa maneira ela sai. Outros defendem que não, que a gente tem que fazer uma reforma política, o Congresso tem que fazer uma reforma política completa para que já valha para 2012. O que o senhor defende, o que o senhor acha mais viável? Minha opinião é que reforma política não pode ser feita para valer imediatamente, porque aí soa que você está fazendo com interesse de algum lado. Aí a pessoa, não, estão fazendo isso para me prejudicar e tal. Agora, se você faz a reforma política para ela vigorar um pouco mais na frente, ninguém pode dizer que é para favorecer A ou B. Todos os partidos vão ter algum tempo para se adaptarem à nova realidade. Então seria só para 2014? Me parece que o melhor cenário é pensar numa reforma política para 2014, onde ninguém pode dizer que está sendo prejudicado. Todos têm condição de se adaptarem à nova realidade. Me parece esse o melhor cenário. Agora, acho que nós não precisamos também fazer a reforma política ideal. Eu, por exemplo, na minha cabeça, eu tenho a reforma que eu gostaria, que eu sonharia. Mas se eu ficar esperando a reforma dos meus sonhos, ela não acontece nunca. Então eu prefiro, eu dei conta de aprovar de 10 itens, eu aprovei 3. 3 itens você já coloca em execução e depois eu vou continuar lutando pelos outros itens. Me parece esse o melhor caminho. Conversei aqui com o deputado federal Rubens Ottoni, do PT de Goiás. Ele veio ao Acre a convite dos deputados Ciba Machado e Thaumaturgo Lima para o debate sobre a reforma política. Deputado, muito obrigado pela sua vinda. Foi um prazer. Uma satisfação muito grande, Alan, participar com você. Parabéns pelo seu trabalho. Parabéns pelo seu trabalho também, deputado. Daqui a pouco nós voltamos para a sequência do nosso Gazeta Entrevista. Fique conosco. Até já.